Oi, marido. Oi, esposa. Então, estamos no mês de abril, Sim. que nos Estados Unidos é o mês nacional de poesia. Que legal. Então, hoje eu quero falar sobre poesia. É mesmo? Então, o que vem à sua mente quando eu falo a palavra poesia? Ser ou não ser? Eis a questão. Só. Mas de onde vem essa imagem? É algo que eu via em tudo. No desenho tem essa passagem, na escola, algumas séries, quando se falava poesia, era sempre isso. Pegava o crânio, ser ou não ser? Eis a questão. Você sabe de onde isso vem? Hamlet? I don't know. Não faço ideia. De Shakespeare? Shakespeare, tá vendo? Hamlet é uma peça de Shakespeare. Sim. Tá bom, então eu não tô tão perdido nessa situação. Muito obrigado. Eu acho que a gente não verificou, mas eu acho que vem Sim, tá. de Hamlet. E é isso. Mas eu acho que na época da escola tem algumas memórias também, porque eu tive uma professora de língua portuguesa em algum dos anos que eu estudava ainda, que ela falava muito sobre poesia, trazia como fazer a montagem, que você tinha que rimar a linha 1 com a linha 3, e você tinha que montar. Era bem interessante nesse Então sentido. você entende que poesia tem uma estrutura. Sim. Isso eu entendo. Que você tem que fazer 4 linhas, depois 4 linhas, 4 linhas. Eu não entendo muito bem, mas eu sei que tem um parâmetro que você tem que seguir para que aquilo seja uma poesia. Não é aleatório, só escrevendo e pronto. Não, tem um parâmetro. Isso Você eu tem entendo. uma memória de ter lido um poema? Eu acho. Acho que eu já li, mas não é que eu lembre assim, eu li X coisa. Não. Não. Zero. Tá. Poesia faz parte da sua vida atual? Não? Essas são perguntas tipo... São perguntas difíceis, Exato. assim. É tipo sim ou não? Você tem que inventar. O seu marido não era leitor até meses atrás. Meses. Então, não quer dizer que eu me aprofundei, que eu li. É assim, você vai ler essas coisinhas que são meio, na minha concepção, com todo respeito a todo mundo que gosta de ver, essas coisinhas de mídia, que é bobo. Nas mídias sociais. Mídias tá sociais. dizendo. Você é a luz que vai, não desista. O quê? Então é meio sem pé nem cabeça. Eu acho que é um pouco meio. Eu não sei, tá bom? É o que eu acho. Eu não acho que entendo. tem pé e mas cabeça, mas é eu acho que meio- é muito mastigada, assim, vamos Tá. dizer. Como a maioria da arte O conteúdo. nas mídias. Isso que eu ia falar agora. O conteúdo de mídia social é pra ser uma coisa. E foi Mas, embora. por exemplo, você escuta muito música. Full time. E pra você, a letra de música não é poesia. Não, sim. Porque. Tá vendo aí, viu? Me pegou. Pois bem, sim. Inclusive no rap. Que rap é ritmo e poesia. Então, sim, RAP. Ritmo e poesia. Rhythm and poesia. Acho que é uma coisa em inglês. Rhythm and poetry? Yeah. Eu não sabia. Rap. Menina, olha aí, dando aula aqui, ó. Tá vendo? Mas sim, então por isso que a ideia é que o rap seja rimado. Porque tem que compor. Quando o rapper escreve, ele tem que rimar de acordo com o final de uma frase A, B ou C. Então vão ter rimas que vão ser bem sequenciais, de uma frase para outra bem nítido. Mas também vão ter alguns que começa e você vai sentir que rimou com a última frase daquela estrofe, vamos dizer assim. Então eles precisam fazer a poesia para poder cantar aquilo da maneira que é cantado o rap. Então, no seu caso, tem um dia que você não escuta rap? E nenhum. Então, Acho você que está todos os escutando dias eu ouço. poesia todos os dias. Olha aí! Yeah! Muito mais do que eu, por exemplo. Não, e é real, porque eu ouço todos os dias música. Qualquer instante eu tô escutando. Então, que legal. Não, e só é importante, eu acho que destacar que eu não estou aqui fazendo essas perguntas para te julgar. Porque não. não é que poesia faz grande parte da minha vida. Sim. Eu não tenho nenhuma memória de ter lido um poema no colégio, por exemplo. Sim. E com certeza não na faculdade, porque eu estudei história e eu estava longe daquilo, da pedagogia. Mas eu acho que a memória principal que eu tenho é de, sei lá qual ano, segundo ano, terceiro ano,
a gente tinha que ler Romeu e Julieta. Certo. E eu não entendia inglês que o Shakespeare usava, entendeu? Era muito difícil, assim, para mim entender. E eu achava chato. É isso, é porque é uma leitura muito complexa e você... É um inglês muito antigo, Tá. porque ele vivia, no final de 1500, 1600, eu não lembro exatamente Olha aí. as datas. Eu não vou te ajudar nessa. Eu, historiadora, não estou lembrando, datas, mas então. faz muito tempo. Tá. 500, Sim. 400 anos. E o inglês que eles utilizavam na Inglaterra era de outra construção, outra forma, outro vocabulário, outra Sim. E gramática. E eu achava muito difícil. Então, não me interessava. Tá. Mas eu tenho memória muito clara, forte, que tipo, as pessoas mais cultas gostavam de poesia. Você sugeriu que a gente assistisse o filme do Sociedade dos Poetas Mortos. Eu achei o filme muito legal. E eu tava com dúvida se você ia gostar. Não, é legal. Porque é uma escola particular. Sim, é isso, é um pouco elitista. Todas pessoas brancas. Sim, mas também mostra o quanto, nesse caso, esse elitismo é tóxico, inclusive para eles mesmo. Sim. Porque a questão do professor trazer a poesia como uma alternativa para você não seguir um sistema que era imposto, foi isso que me ganhou. Foi tipo... É um filme de 1988. Sim. Com... Robin Williams? Eu acho que ele é o autor mais famoso, mas tem vários outros... Sim. Não, dos jovens, inclusive, jovens na tem carreira... vários atores que você assiste hoje, assim. Sim. Então... E o conceito retrata uma escola particular. Certo. Em inglês é boarding school, quando você manda para dormir lá. Sim, é como se fosse república. Conceito. Mas aqui a escola em si. uma escola religiosa. Como se fosse internato, assim, sim, algo assim. De 1959, então... Isso é importante, uma escola religiosa, vinculada à igreja, que eles têm o lugar, que isso eu acho que é comum até, de ter o lugar, a igreja ter o lugar e passar o ensino, trazer o ensino. E nisso, por ser com essa doutrina religiosa, eles tinham métodos que não poderiam sair do eixo. Era para ser aquele ensino padrão. Eles queriam formar o valor principal doutores, era vamos se dizer disciplina. assim. Sim, disciplina e para serem formados doutores. Eles falavam no filme que tem... não sei quantos alunos no ano passado se tornaram XYZ de um advogado, um médico. Faculdades que a gente chama de Ivy League, que é o elite das elites das faculdades nos Estados Unidos, tipo Harvard, Yale, Stanford, esse tipo de faculdade. Então, esse é um momento muito específico historicamente, o ensino masculino. Sim, só homens. Só homens brancos, tudo de uma certa classe. Meio padrão, sim. E o Robin Williams é um novo professor, que na verdade se formou na mesma escola. Estudou lá, se formou lá, e aí ele volta para dar aula. Mas não é exatamente de poesia em si, ele vai dar aula... De inglês. De língua inglesa. Literatura. Só que nisso... Ele, na época dele, fazia parte dessa sociedade dos poetas mortos. Era uma forma de, acho que escapar da opressão. Sim. E eu nunca pensei em poesia ser uma forma de escapar a dominação cultural, assim. E é esse contexto que o filme traz, de mostrar que você é tão livre que você pode fazer. Você pode criar, você pode pensar. E tudo... Isso também é muito interessante no filme. Ele retrata que tudo é poesia. Tudo, tudo. Não tem algo específico. Um dos jovens troca de nome. É muito engraçado também, mas vocês têm que assistir e vão entender. Um dos jovens troca de nome. E aí ele começa a fazer poesia com qualquer coisa para as garotas, porque ele quer que as garotas entrem na sociedade dos poetas mortos. Porque ele fala, sem garotas nós não somos ninguém. E aí ele começa a fazer poesia com qualquer coisa. Ele pega um pedaço de galho, galho, e não sei o quê, e ele vai... É muito legal, assim. Então, inclusive isso é a questão. Você tem a liberdade. Se você vai criar poesia, não tem que se prender a algo. Tem que se prender a questão da métrica, algumas coisas, para você alinhar a poesia e tal. Mas você pode falar de qualquer coisa.
Mas eu acho interessante, porque mesmo na nossa conversa, para você, poesia não fazia parte da sua Sim. vida. E para mim, eu entendo poesia como algo elitizado. Inclusive, você falou, que eu vejo nas mídias sociais, eu não considero poesia. Sim, porque Então, é no meio mesmo vazio, tempo que assim, tem também. essa questão... então é de outra coisa, é o conteúdo em si, Sim, não é? Mas sim, é vazio. eu sim. acho que poesia, para a maioria das pessoas, é algo distante da realidade. Não Sim. entende que poesia faz parte da vida. Tirando, acho que acesso às mídias sociais. E, no mesmo tempo, poesia é meio revolucionário, historicamente, como esse filme retrata. Sim, é isso. E um dos rapazes e os amigos formam esse grupo. Um deles lidera, porque ele se empolga mais com a coisa da poesia. Até porque ele já tinha um desejo de seguir outro caminho que não era o que a faculdade ali, que a escola estava impondo. E eu não vou contar o resto porque é spoiler. Vocês devem assistir. Sociedade dos Poetas Mortos. Filme antigo. Robin Williams, o ator principal, como professor, que traz essa vertente, essa ideia de você ser livre através da poesia. Não só através da poesia. É o fato de você pensar por si. Isso é que ele fala. Eu não quero que vocês pensem pela escola. Eu quero que vocês pensem por vocês. Vocês têm que ser os pensadores. Para que vocês Sim. consigam seguir a vida de vocês da maneira que vocês entendem que vocês devem seguir. Como professor, ele foi bem legal. Foi. 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 Quem é jovem, que quer seguir, ter autonomia de pensamento. Sim. Mas, se alguém vai assistir, só vou dizer, procura alertas de conteúdo. Sim, que tem algumas questões que são mais pesadas. Sim. Sim, é verdade. Pensei nisso também. Então, no meu caso, isso. Na minha infância, a poesia não fazia parte. Meus pais não falavam sobre poesia, não declamava poesia. Gente, eu lembro, eu acho isso que... também é uma coisa. Eu conheci há alguns anos, conheço até hoje um rapaz que é o responsável pelo slam da Guilhermina. Tá. Mas eu conheci na questão do grafite em si e até hoje assim, a gente é conhecido. E ele viajou para inúmeros lugares com a poesia. Ele criou meio que esse formato de slam. Naquela época não tinha esse formato, assim. Ele foi meio um dos precursores. E é muito legal. Acho que ele trouxe, porque já existia nas Estados isso. Unidos. Acho que ele trouxe pra cá, Mas assim, a gente chega lá no slam. Mas eu só queria dizer que, na infância, eu acho que em ensino fundamental, não sei se foi a terceira ou quarta série, eu tinha que memorizar uma poema. E declamar na aula. Sala. Mas, tirando isso, poesia não fazia parte da minha vida. Me formei, fui professora de história... Zero contato com poesia. E música não faz muito parte da minha vida quanto você. Sim, da minha sempre. É mais livro, prosa. Então, em 2016, 2015, quando eu estava começando a escrever mais como carreira que eu queria levar a sério, muitas pessoas falavam a importância de entender, de ter contato com poesia. Porque poesia tem algo de ritmo, de construção de linguagem, de combinar de palavras e de descrição. Então, é a forma principal de dominar os sentidos, de olhar para o mundo e conseguir traduzir para a página é entender poesia e ler. Então, eu fiz alguns cursos online e tem uma fala que eu vou fazer uma tradução livre, que eu acho muito interessante, porque minha experiência com poesia formal, acadêmico, que vem de pessoas que estudam poesia, porque tem pessoas que estudam poesia e têm mestrado em poesia, é que é algo como Shakespeare, é difícil ler. Eu não estou entendendo nada, não sei para onde vai, por que isso está conectando, o que é o assunto. E uma dessas falas eu não notei o professor, mas o curso foi a arte de poesia. E eles falaram... Por o texto ser uma forma de comunicação, quando encontramos um texto que não imediatamente revela a agenda, a gente se sente alienado e interessado. Então, acho que poesia tem meio esse papel, ou esse impacto, que a gente fica meio... Tem um pouquinho de repulso, porque é difícil entrar, mas também... porque instigante, mexe com a gente, porque você não assim, entendeu, você quer buscar, você fica ali, o vai ou não vai, por quê, como, mas é isso, e eu acho que essa também é uma questão das poesias de mídias sociais, é vazio, mas isso muito diferente de conteúdo você pegar uma sociais. poesia
com mais intensidade, mais intenção. Sim. E você lê aquilo e aquilo fica reverberando com você para você chegar numa compreensão porque você pensou naquilo. Eles descreveram uma frase que ficou comigo, a ideia de uma dificuldade nobre. Tipo, uma dificuldade que você vai se esforçar, vai ler, vai ficar com esse poema, mesmo não entendendo, porque é para um motivo maior. Sim. De um entendimento maior, de um impacto maior, sei lá. Então, a partir daquilo, tipo, por volta de 2016, 2017, eu comecei a ler um poema por dia. Sim. Nos Estados Unidos tem alguns sites, organizações de poesia. Não sei aqui no Brasil, a gente pode pesquisar, mas... Deixa eu ver. E eu me inscrevi para receber um poema por dia no e-mail, para eu ler. Eu comecei a anotar, eu fazia esse esforço de ler um poema por dia. E realmente, eu acho que era uma forma muito bonita de começar meu dia. Mas, como tudo na vida, as coisas mudam. E eu não queria começar o dia de uma forma, tipo, na tela. Tá. Então, parei de ler a primeira coisa do dia e depois, acumula muita coisa. Sim, no decorrer do dia vai... No inbox e vários e-mails e ficava por último. Então, eu não leio poesia mais. Tá. Mas eu diria que eu tenho uma apreciação. E quando eu percebi que era o mês de poesia nos Estados Unidos, eu pensei, vamos trazê-la. Vamos trazê-la. Então, eu acabei pesquisando o que é o melhor poema brasileiro. Ok. E aí eu tenho aqui um trecho... Que eu nunca tinha visto ou lido. Que eu também não... E aí é do Carlos Drummond de Andrade. Que dele eu conheci o poema E aí, José? Certo. Você conhece esse poema? Não. Não, é um poema bem legal, mas é super acessível, eu diria. Não, isso é bom, porque a gente pensa em acessibilidade como o nosso processo, nossa parte. Sim, exatamente. Mas esse não é E aí, José? Isso é Esse considerado poema, pela Folha de São Paulo o melhor poema brasileiro. Que é A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond Você de lê Andrade. uma parte pra gente? Sim, é vou um localizar poema meio aqui. grande, então... Eu vou ler só uma estrofe, digamos assim. Que eu achei interessante isso aqui. E aí diz assim: há outro alguém, noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procura em ti ou fora de? Uau. Vou precisar ler isso várias vezes para... E o poema inteiro, não é? Mas... não, porque é bem amplo. E mesmo depois desse pedacinho, o que diz a seguir já não tem a ver com o que foi dito antes. Acho que esse que é o jogo. Você vai pegando os pedaços. Por isso que eu acho que tem que ler inteiro. Mas você pega os pedaços e isso forma algo. Porque uma única parte não sei se vai... Não, eu acho Mas que é interessante, eu achei interessante esse que pedaço. você, como leitor, você cria as conexões. Sim. Isso me fez lembrar da República das Milícias, que você lê aqui, mas tá lá a informação, você tem que juntar, você monta o bloco da coisa. Acho que o poema é muito isso, você vai... mas é mais na parte emocional, sentimental. Sim, acho sentimental. Ao contrário de intelectual e montar a informação como quebra-cabeça. Sim. Mas é isso. Eu acho que a forma, você já mencionou rapidamente, mas eu acho que atualmente a forma mais acessível de poesia é os slams. Slam, sim. Você já foi? Você já Nunca viu? fui. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu conheço o rapaz, eu dei aula em escolas que os professores... eu fui nos da escola que eu dei aula, onde os professores organizavam com os alunos slam, inclusive... Fizeram livros, uma das escolas ganhou prêmio. É muito interessante, então você é verdade. Sim, a gente tive um pouco desse convívio. Mas com os alunos, não... as pessoas não que... pessoas que fazem. Porque eu sei que tem um muito famoso do Sérgio Vaz. Eu acho que é mais famoso. Mas também tem... Não sei o nome exatamente. De mulheres, é Cooperifa. Cooperifa? Sim. Tá. E tem slam só de mulheres também em São Paulo. Eu acho que pensando no contexto de slam, que a pessoa disserta e tal... Tem também batalha de rima, que eu já fui muito. Tá. Então, batalha de rima eu fui. Tem uma galera, tava lá. Não os atuais, Tá. que tem hoje. Já fui, tipo, quando o Emicida não era famoso. E ele
fazia batalha de rima na Olido, que é um lugar no centro da cidade de São Paulo, na Galeria Olido. Lá eu fui inúmeras vezes. E tinham inúmeros cantores de rap que batalhavam, não só nas batalhas, como nos shows também. Alguns shows que tinha a galera fazendo rima, freestyle, e a gente acompanhava. Então, é isso. Tinha poesia, não é? Em todo canto, todo lugar. Eu tava inserido nisso, porque, é como eu falei, o rap é isso, é poesia. É ritmo e poesia, então... Sem saber. Olha aí. Então, o que você acha de a gente ler mais poesia esse mês? Vamos entrar nessa. Eu preciso terminar de ler o livro, mas vamos. Mas poesia é rápida. Sim, acho que a gente pode pensar... No jantar. Aqui, a gente tem esse livro, que é da Cidinha da Silva, que a gente pode ler. Eu acho que ela não é poeta, então tem uma só questão... pra vocês. Mas ela fez um livro de poesia, eu fui no lançamento. Sim. E veio com dedicatório, só pra vocês ficarem com inveja. Olha aí. Bobo. Mas a gente se prontifica a ler mais poesia. Sucesso. Sucesso. E eu vou deixar um recado pra vocês, que eu não vou esquecer. Se inscrevam no nosso newsletter. É importante. Vocês vão receber mais conteúdos do que vocês assistiram aqui. E assim vocês acompanham todas as nossas produções e coisas que estamos fazendo. Sucesso. Valeu.